Cobertura jornalística sobre a reação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. As críticas de ministros do Supremo Tribunal Federal STF em relação à proposta de emenda constitucional PEC, que limita os poderes da Corte. Pacheco defendeu a proposta, argumentando que as instituições democráticas não são intocáveis e que o papel do Congresso é promover melhorias na justiça. Durante um discurso, Pacheco se posicionou contra as críticas de membros do STF, afirmando que o Supremo não deve ser uma arena política e deve ser respeitado por todos. Ele rejeitou as agressões que, segundo ele, recebeu de ministros do STF. A fala de Pacheco gerou grande repercussão nas redes sociais, com apoio de senadores que votaram a favor da PEC. Além disso, a matéria aborda a preocupação com o impacto da PEC na relação entre o governo e o STF, especialmente após o voto do líder do governo Jacques Wagner. A favor da proposta, Wagner defendeu que seu voto foi uma decisão pessoal. Volta a Brasília, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reagiu às críticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal sobre a PEC que restringe os poderes da Corte. O Bruno Pinheiro, mais uma vez, participa aqui do Jornal Jovem Pan. Pacheco defendeu a proposta e disse que as instituições não são intocáveis. É isso, Bruno? Justamente, repercutiu em muito essa fala de Rodrigo Pacheco, na verdade, que não respondeu aos jornalistas, fez um discurso rápido. Essa resposta veio após essa repercussão entre os ministros da Suprema Corte durante uma longa sessão nesta quinta-feira. Ao final do expediente, já com o Senado esvaziado, Rodrigo, após uma reunião ali na sua sala, na presidência do Senado, resolveu falar com jornalistas. E durante esta fala, Rodrigo Pacheco, representando o Congresso Nacional, afirmou que não vai aceitar agressões dos ministros da Suprema Corte. Eu não me permito debater e polemizar nada dessas declarações de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eu considero que o Supremo não é palco e arena política. É uma casa que deve ser respeitada pelo povo brasileiro. Eu sempre propugnei por isso, que se respeite o Supremo Tribunal Federal, que dá a palavra final sobre conflitos sociais, sobre conflitos jurídicos que são levados a ele para poder decidir. Então é uma casa que deve julgar, que deve aplicar a justiça, que deve aplicar a Constituição, e todos os brasileiros devem confiar. Então não me permito fazer um debate político, tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi por membros do Supremo Tribunal Federal, em razão de um papel constitucional que eu cumpri de buscar aprimorar a justiça do nosso país através dessa emenda à Constituição. Aqui que ninguém, e nenhuma instituição, tem um monopólio da defesa da democracia no Brasil, porque aqui desse púlpito do plenário do Senado Federal, eu como presidente, defendi o Supremo Tribunal Federal, defendi a justiça eleitoral, defendi as urnas eletrônicas, defendi os ministros do Supremo Tribunal Federal, defendi a democracia do nosso país, repeli em todos os momentos as arguições antidemocráticas, inclusive a que consubstanciou o 8 de janeiro com os ataques que nós sofremos. Estivemos unidos nesse propósito, mas isso não significa que as instituições sejam imutáveis ou sejam intocáveis em razão de suas atribuições. Há um entendimento de que, de fato, o senador entendeu o que estava acontecendo e agora reforça este aceno aos 52 senadores que votaram a favor na noite de ontem aqui no Senado Federal. Agora existe já uma outra chamada. Conversei com alguns nomes da oposição, eles aguardam que agora Arthur Lira não espere uma outra manifestação da Suprema Corte e que de forma imediata, no mesmo tom do senador Rodrigo, responda essa repercussão dos ministros da Suprema Corte. Deixa eu perguntar para você o que você apurou. Será que o governo teme que a relação com o Supremo fique abalada depois do voto do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, favorável à PEC? Olha, Tiago, cheguei a conversar com alguns nomes, inclusive, não sei se a equipe consegue recuperar uma entrevista do senador Randolfo Rodrigues. Ele chegou a falar hoje um pouco mais cedo que não acredita em nenhum tipo de ruído na comunicação do Palácio do Planalto e os ministros do STF. O governo reconhece o papel histórico do Supremo Tribunal Federal na última quadra histórica. Então, tenho certeza que
teremos entendimento, não tem nenhum impasse entre o governo e o Supremo Tribunal Federal. Bom, o senador e ex-jogador Romário virou alvo de críticas após votar contra a PEC que limita as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O parlamentar foi o único filiado ao PL que votou contra a proposta. Deputados fizeram postagens contra o senador e questionaram a permanência dele no partido, que é o mesmo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, dar seu like e ativar o sininho de notificações.